Dando sequência, então, à nossa análise da máquina síncrona, vamos falar hoje sobre a operação do gerador, falar sobre potência ativa e reativa, os diversos pontos de operação, falar da curva em V dos motores e da curva de capacidade dos geradores. Antes disso, vamos relembrar o que vimos até agora. O primeiro ponto fundamental é o circuito equivalente, uma fonte controlada de tensão atrás da impedância síncrona, a diferença, então, na máquina de polos lisos entre a tensão interna e a tensão terminal é exatamente a queda de tensão na impedância síncrona. A gente viu o diagrama fasorial, portanto, a tensão é dada, a tensão interna é dada pela tensão terminal, que a gente sempre considera como referência, mais uma queda de tensão a 90 graus adiantada em relação à corrente IA, que é sempre dada pela carga. O controle da máquina é dado por duas funções, o controle de velocidade, que controla o torque ou a potência mecânica, e o controle de tensão, que controla a corrente de campo, portanto, controla o valor do módulo da tensão interna. O tempo todo com aquela ideia de trabalhar a velocidade constante, portanto, com aceleração nula, com torque mecânico, sendo sempre igual ao torque elétrico. As duas equações de potência ativa e reativa que foram deduzidas na aula passada, eu recoloco aqui, lembrando então que P é proporcional a E seno de delta, Q é proporcional a E cosseno de delta, menos V, porque V é a tensão terminal e XS faz parte, é a reatância síncrona da máquina. Com essa proporcionalidade, a gente consegue, buscando o diagrama fasorial, reescrevendo o diagrama fasorial, enxergar naquele diagrama fasorial tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Observe o seguinte, repetir o desenho do meu diagrama fasorial. Se eu faço um eixo de ordenadas, x, y, no vértice da minha tensão V, a gente observa que a projeção vertical desse fasor ou seja, E seno de delta, é proporcional a P. Por outro lado, a projeção horizontal desse meu vetor, ou seja, E cosseno de delta menos V, é proporcional a Q. Portanto, esse diagrama mostra a situação de operação do meu motor síncrono com a potência ativa dada pelo eixo Y e a potência reativa nesse eixo X dessa minha análise. Isso ajuda bastante na compreensão ou na análise de um gerador, mostrando que esse gerador ele pode funcionar em qualquer quadrante, potência ativa, potência reativa positiva, potência ativa positiva, reativa, negativa, assim por diante. E é isso que nós vamos tentar mostrar nessa aula. Mostrar com um exemplo. Tenho um determinado gerador com os dados dados, eu tenho uma potência dada, fator de potência indutivo, fator de potência unitário, fator de potência capacitivo. Ou seja, eu quero manter a potência constante e trabalhar com a máquina em diversos níveis de geração de potência reativa. Como é que a gente calcula isso? Bom, a primeira coisa é relembrar que eu estou usando minha tensão terminal como referência. Nesse problema, a reatância síncrona é dada a potência ativa e é dado o fator de potência, por coincidência a mesma coisa, ou seja, esta minha máquina está operando na sua condição nominal. Tensão nominal com potência nominal. Se eu sei P e sei S, Q vai ser raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Portanto, nesse problema, eu sei P, Q e S. Como é que eu calculo I? I vai ser S sobre V. Eu sei, então, que, nesse caso, I vai ser 1 sobre 1, arco cujo cosseno é 0,8. Sabendo quanto que vale I, V, XS, o cálculo da tensão interna é trivial. Esse ângulo, 26,56, nesse problema, é o ângulo de carga. Bom, se eu parto para o problema B, eu vou passar muito rápido. Eu sei quanto que vale B, eu sei que o fator de potência é unitário, portanto, Q igual a 0, e B vai ser igual a 0,8 com 0 graus. Eu consigo calcular
EB da mesma forma, e com o fator de potência capacitivo, a diferença é que o ângulo passa a ser adiantado em relação à tensão. E sei que consigo calcular EC da mesma forma. Eu quero mostrar esses três problemas, A, B e C, no mesmo diagrama fasorial. O que eu acho interessante é que, bom, o A a gente estava acostumado, eu tenho minha tensão de referência JXSI, aonde dá a minha tensão é A, potência ativa e potência reativa positiva. Quando eu passo para o cálculo de EB, note que a minha tensão interna ela se desloca num local onde P permanece constante, nessa linha que P permanece constante. No problema B, a gente viu que QB é igual a zero, fator de potência unitário, IB, evidentemente, está em fase com V, e na terceira situação eu tenho que IC estará adiantado. É fácil calcular quanto que vale QC. Observe que nessa situação de carga, QC, a quantidade de potência reativa, é negativa, ou seja, estou alimentando um capacitor. Né? E aí é fácil também calcular a minha corrente, porque para a potência constante e V constante, I cosseno φ tem que permanecer constante. Então a corrente C estaria adiantada em relação à minha tensão, porque minha carga é capacitiva. Veja então que eu consigo, com o meu gerador, ajustando o módulo da tensão interna, trabalhar com potência ativa reativa igual a zero ou capacitiva. Eu posso fazer um programa idêntico, agora mantendo a excitação constante e fazendo variar a potência. Ou seja, mesmo problema do A, faço a potência igual a zero e faço ele atuar como motor. E aí as continhas são triviais, né? Já fiz isso aqui no exemplo passado. Com a potência igual a zero, a gente calcula quanto que vale o ângulo, a gente consegue calcular EB porque o módulo permanece constante, e consigo fazer a mesma coisa para a letra C. O que eu acho interessante é mostrar o diagrama fasorial. Nesse caso, o lugar geométrico que faz com que P saia de um valor positivo até um valor, passe por zero e para um valor negativo, faz com que com E constante, descreva uma circunferência com raio E. Então, é fácil calcular isso tudo, mas o fato é que eu consigo trabalhar neste quadrante, nesse quadrante e nesse terceiro quadrante. Para terminar os nossos exemplos, vale a pena a gente falar de um motor síncrono. Um motor síncrono, um pequeno motor síncrono nesse caso, que os dados estão dados, e eu tenho que calcular, então, mesma potência com três fatores de potência diferentes. E aí, a cálculo é a mesma coisa. Eu trabalho com fator de potência, potência negativa e Q positivo, potência negativa Q igual a zero, potência negativa e Q negativo. Assim como eu fiz no outro lado. O que a gente consegue mostrar então que eu consigo operar? No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante na minha máquina síncrona. E para terminar, eu vou mostrar então o que a gente chama das curvas em V do meu motor. O que é a curva em V? Eu mostro através desse diagrama que as três correntes, para três fatores de potência diferentes, ou seja, para três valores diferentes da corrente de campo IF, ela vai passar por um mínimo, no caso, quando o fator de potência é igual a 1, e volta a crescer em IC. Se eu traçar essa curva para diversas potências diferentes, eu vou ver esse mesmo formato. Eu passo por um mínimo onde o fator, variando IF e medindo IA, passo por um mínimo onde o fator de potência é igual a 1. Então, essas curvas são chamadas as curvas em V do motor. Como eu falei, então, a máquina síncrona pode operar com potência ativa positiva, potência reativa positiva, ou seja, como um gerador sobreexcitado, potência ativa positiva, potência reativa negativa, um gerador subexcitado, potência negativa Q positivo, um motor sobreexcitado, ou os dois negativos, que é um motor subexcitado. Eu tenho uma enorme variedade de operação da minha máquina síncrona. Finalmente, então,
ainda usando minha curva PQ, né? A gente viu que eu tenho uma enorme possibilidade de trabalho, vários pontos de trabalho, e eu queria frisar que, evidentemente, esses pontos estão limitados por questão de aquecimento, pela corrente máxima, ou seja, o módulo de E máximo, pela corrente de armadura máxima, ou seja, aquele fasorzinho proporcional a XS vezes I, e finalmente pelo ângulo de carga máximo, delta. Ou seja, a minha máquina simples estaria limitada pelo ângulo, pela minha corrente máxima de armadura, pela minha corrente máxima de campo, volta a ser minha corrente máxima de armadura, e esta área aqui corresponde à curva de capacidade da minha máquina, aonde eu posso atuar. Era isso que eu queria falar nessa nossa terceira aula, e eu agradeço muito a atenção e aguardo vocês na última aula, a parte 4 das máquinas 5.